Bom dia, meus queridos alunos. Hoje nós vamos fazer a revisão da atividade teste que foi postada dia 9/7. Nosso assunto de estudo até então era ortoépia e prosódia. A ortoépia trata da pronúncia correta das palavras, quer dizer, de acordo com a norma padrão, o falar da norma culta de pessoas escolarizadas. E isso muitas vezes é transferido para a escrita, porque conforme falamos algumas palavras, temos a tendência de escrever. E a prosódia é a pronúncia correta das palavras quanto à posição do acento gráfico, de acordo com a sílaba tônica. Então, quando a gente modifica a posição dessa sílaba tônica, ocorre os desvios de prosódia. Vamos aqui. Primeira questão. Os erros de prosódia são denominados quando acontece um erro de prosódia, quando você muda a posição da sílaba tônica em uma palavra. Como é que se chama, de acordo com os estudos da língua portuguesa, esse fato? Silabada e cacoete. Veja bem, o cacoete são os gestos que a gente faz quando está falando. Tem pessoas que a gente diz que fala com as mãos. Tem pessoas que têm trejeitos ou hábitos corporais muito feios, de mau gosto, anormal. E a esses gestos a gente chama de cacoete na língua portuguesa. Quando você comete um desvio de posição na sílaba tônica, você comete uma silabada. Então, a resposta certa é silabada. Por exemplo, tem pessoas que diz recorde e não recorde, que é a palavra correta. Não tem acento. A pronúncia correta é quem vai nos dizer qual é a sílaba mais forte. No caso, ela é uma paroxítona e muitas pessoas a leem como se fosse uma proparoxítona. É tão provado que não tem acento. E vocês sabem que todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, ao invés de pronunciar recorde, você pronunciando recorde, você está cometendo uma silabada, um desvio de prosódia. Qual situação está correta de acordo com a norma padrão? Qual dessas duas situações está correta? Malala ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2014. O Malala ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2014. A situação correta é a primeira. Malala ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2014. Se você colocar esse acento, como na segunda alternativa, você está cometendo uma silabada. Então, a primeira alternativa é a que é correta, conforme nossos estudos de prosódia. Leia a tirinha. Chico, cite uma das 7 maravilhas do mundo. A professora pediu. E o Chico pensou um pouco e disse: tirar férias. Veja bem, há uma ocorrência de ortoépia ou prosódia na tira acima. Justifique. Então a gente vai fazer o quê? Observar todas as palavras para ver o que aconteceu dentro da escrita da língua portuguesa. E a gente vai se orientar pela norma padrão que a escola nos ensina, não desvalorizando as demais. Todas as formas de comunicação são válidas, só que na escola a gente aprende a norma padrão, a norma culta das pessoas escolarizadas. Se não fosse assim, não teria sentido a escola. Então, quando você lê novamente, Chico, cite uma das 7 maravilhas do mundo, tirar férias, você percebe rapidamente que aí a palavra tirar é a que não está escrita de acordo com a norma padrão. Estamos no 9º ano e supõe-se que você identifique rapidamente essa escrita diferenciada da norma padrão. E há uma ocorrência de ortoépia ou prosódia na tira acima? Veja, tem um acento, mas só que o que foi modificado aí foi a pronúncia da palavra. Então, é um caso, a ocorrência de ortoépia.
porque ele não escreveu a palavra de acordo com a norma padrão, que seria tirando esse acento e colocando um R, e não olhando posição de acento. Leia, tira e comente abaixo se ocorre ortoépia ou prosódia na fala de Cebolinha. Conhecido, né? Os personagens. O Chico, pela fala de acordo com a variação da linguagem caipira, e o Cebolinha, porque não fala a consoante R. Então, lá vem o Cascão e diz: Ô Cebolinha, ouvi dizer que você vai ser desenhista quando crescer. E continua, né? O Cebolinha todo animado. E ele continua, o Cascão: você acha que é bom em desenho? E o Cebolinha responde: claro. Aqui não tem posição de acento. Aqui houve a troca do R pelo L. Claro, claro. Então, quando há modificações na escrita, a gente tem casos de ortoépia. Então, ocorre ortoépia ou prosódia? Ocorre ortoépia porque houve um desvio na escrita, na troca do R pelo L. Observe a placa abaixo e faça um comentário baseando-se nos seus estudos sobre ortoépia e prosódia. Veja bem, aqui mais um caso, agora eu peguei lá de Minas. Conceição de Ibitipoca, Minas Gerais. Sou mineiro e tô perdido, sem saber mais onde eu tô. Até que enfim achei uma placa indicando Procovô. Quem fez essa certamente também veio do Consul. E aí nós temos Mosquito Elétrico, 2004. Aí vamos, Sampa. E a distância, 450 km. Belzonte, Rio, Juiz de Fora. L. Duarte, Juiz de Fora. Veja aí a forma que foi escrita. Então, gente, aqui a gente tem a perguntinha. Observe a placa abaixo e faça um comentário baseando-se nos seus estudos sobre ortoépia e prosódia. O que fica claro aqui? Houve mudança de posição no acento e na pronúncia tônica das palavras ou houve um desvio da escrita de acordo com a norma padrão? O que você entendeu sobre essa apresentação através da placa? Que houve um caso em que as palavras foram escritas modificando a posição das letras ou trocando as letras. Então, de acordo com nosso estudo, é um desvio de ortoépia, uma variação linguística, dá para a gente compreender, né? Que nós não podemos alimentar o preconceito linguístico com quem não teve a oportunidade de estudar, mas sabemos que, de acordo com a norma padrão, a ortoépia, que é quem cuida da linguagem de forma gramaticalmente e ortograficamente correta, elas não se enquadram na norma padrão. Espero que vocês tenham compreendido. Esse assunto é muito importante e vocês virão ele novamente no ensino médio.